bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser mais uma videoaula com os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o batismo nas águas. A nossa aula 25 é sobre o batismo e nós vamos dividir essa aula em duas partes, que nós vamos falar a primeira sobre o batismo nas águas e a segunda sobre o batismo com o Espírito Santo. Para a gente começar, nós vamos ver aqui o nosso verso-chave de hoje, que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então nós vemos aqui nessa passagem Paulo pregando em Éfeso, ele está falando aos Efésios e ele pergunta para as pessoas, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E nós nem sequer ouvimos falar de que há um Espírito Santo, de que existe um Espírito Santo. Então eles não tinham ouvido o Evangelho de verdade, eles ainda não tinham escutado o Evangelho todo, né, do jeito que era. Eles eram crentes da velha aliança, da antiga aliança. Eles eram ainda crentes do tempo das leis e tal. Eles ainda não tinham ouvido que aquilo se referia a Jesus, quem era Jesus, a quem era que aquelas leis, os rituais, os sacrifícios estavam se referindo, que aquilo eram sombras daquilo que havia de vir. Eles precisavam ouvir essas coisas, precisavam ouvir as boas novas, o Evangelho. Por isso Paulo vem dizer, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, Jesus. E aí Paulo começa a apresentar Jesus às pessoas, e aí sim elas creem no Evangelho, e aí são batizadas no batismo nas águas, que simboliza o arrependimento, e aí elas recebem também o Espírito Santo, né? E os versos complementares de hoje vai ficar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 ao 18, que vem nos dizer assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Isso, João o Batista. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz em sua mão a pá, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. E a nossa reflexão de hoje aqui diz assim: o batismo é só o começo da vida cristã. Há uma alegria maravilhosa em seguir do lado de Deus. As doutrinas dos batismos são 2 doutrinas importantíssimas para a igreja. Porém, ao longo da história, elas têm sofrido alguns desvios no seu propósito e forma, no caso do batismo nas águas. Esses desvios, inclusive, foram a causa de algumas igrejas terem se separado umas das outras, o que nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus que as igrejas se separassem, que existissem várias denominações, cada uma com a sua crença. Deus nunca quis isso. E nós vemos isso muito claro lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, quando Paulo vem perguntar aos coríntios: olha, eu ouvi falar
que entre vocês há grupos, que vocês se dividiram em grupos. E uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, e ainda outros eu sou de Cristo. E ele diz, o corpo de Cristo está por acaso dividido? Está por acaso dividido para que vocês tenham cada um a sua crença, cada um creia numa coisa diferente? Não, o corpo de Cristo não está dividido, é um corpo só. Nós também vemos passagem dizendo que eles tinham, que Deus queria que eles fossem unidos. Jesus diz, eu quero que eles sejam um, que eles cresçam em unidade. Paulo também vem nos dizer, há uma só fé e um só batismo, um só Deus, um só Senhor. E Paulo vem nos mostrar essas coisas. Então nós deveríamos procurar primeiro ser humildes, né? Reconhecer quando nós estamos errados, reconhecer que nós não sabemos de tudo. Segundo, procurar conhecer mais a Deus, porque tem pessoas que se acostumam, se acomodam com aquilo que aprenderam, não investigam se aquilo que aprenderam é realmente o que Deus diz em sua palavra, acreditam simplesmente porque um pastor falou, porque um obreiro falou, ou sei lá quem falou, ou porque foi uma pessoa, um apóstolo, um bispo, muito conhecido, muito famoso na internet. Aí acreditam, não investigam por si mesmos para saber se aquilo é realmente aquilo que a Bíblia diz ou não, e acabam se acomodando. E muitos são orgulhosos, não querem ceder, não querem mostrar que estão errados, não querem tentar entender o lado do outro, né? Eu creio nisso e fulano crê noutra coisa. Mas será que quem é que está errado nessa história? Será que eu estou errado e fulano não está certo? Será que eu não estou equivocado naquilo que eu aprendi, que eu acho que é o certo? Ou será que fulano não está equivocado e eu sei? E como que eu poderia ensinar para fulano e mostrar por que ele está errado com amor e humildade? Porque é isso que Jesus ensina. Ensinem com amor e humildade. Ou então dizer, será que nós dois não estamos errados? Será que não há uma outra interpretação? Vamos ver aqui, vamos nos unir para poder a gente procurar a interpretação certa e a gente crescer juntos, porque um pode ajudar um ao outro. Não, as pessoas são orgulhosas, são soberbas, são arrogantes, cada qual segue para o seu lado, cada qual acha que sabe mais um do que o outro. E aí as igrejas acabam se separando quando poderiam se juntar, perguntar a Deus, orar, investigar na Bíblia se aquilo que elas creem realmente é daquele jeito ou não, mas elas preferem não fazer isso. Definição. O que é o batismo? Batismo vem da palavra baptizo, que significa ser mergulhado em. É por isso que muitas igrejas não aceitam o batismo por aspersão. Aquele batismo que você só joga água na cabeça de alguém, ou borrifa água, né? Ou derrama água na cabeça de alguém. Só aceitam o batismo por imersão, que é o batismo que mergulha dentro da água e depois volta. Por quê? Porque a palavra batismo significa ser mergulhado, adentrar em. Por isso que muitas igrejas só aceitam o batismo por imersão. Claro que em muitas situações não vai ser possível ter o batismo por imersão. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que está no hospital, já está bem pertinho de partir e ela quer ser batizada. Ela confessa a Jesus, ela quer ser batizada. Não tem como imergir aquela pessoa dentro d'água. Então, vai ser feito o batismo por aspersão, né? Alguma coisa assim do tipo. Porque não tem como mergulhar uma pessoa que está acamado, já está no leito no hospital ou mesmo em casa, já está pertinho de partir. Como que vai pegar aquela pessoa e mergulhar na água, né? Então, em alguns casos, sim, vai ser preciso fazer o batismo por aspersão, vai ser preciso fazer o batismo que não é mergulhando dentro d'água. E Deus não vai rejeitar esse batismo porque há ocasiões e ocasiões. Claro que Deus vai entender todas as coisas. Mas a pessoa podendo escolher, podendo fazer, o melhor seria ser o batismo feito por imersão, ser mergulhado, já que a palavra batismo, por si só, significa mergulhar. É uma declaração pública daquele que crê na mensagem do Evangelho. É o indivíduo confessando publicamente que agora pertence a Cristo e ao seu povo e que agora vive de acordo com os seus ensinos. O que é o batismo? O batismo é uma declaração pública. Aquele indivíduo, ele já pecou de diversas formas, ele já rejeitou a Deus de diversas formas, publicamente, para todo mundo saber. Agora ele vai fazer ao contrário.
ele vai confessar publicamente que ele agora serve a Deus. Então o batismo é uma confissão pública. É você mostrar no exterior aquilo que está acontecendo no interior. Aquela pessoa se converteu. Então ela vai mostrar no exterior, é um simbolismo para mostrar que ela se converteu. Por isso que o batismo não salva. Porque o batismo, ele é um simbolismo, o batismo nas águas. Ele é um símbolo daquilo que aconteceu por dentro. Então ele vai mostrar, ele vai simbolizar por fora aquilo que aconteceu dentro da pessoa. Ela nasceu de novo do Espírito. Então agora ela vai mostrar nascendo da água, que é para simbolizar que ela nasceu do Espírito, simbolizar que ela realmente está arrependida. É um ritual que simboliza aquilo que o Espírito faz nos nossos corações, matando o velho homem e ressuscitando com Cristo. É a representação externa do batismo do Espírito Santo. Segundo, nós temos lá em Mateus 3,11, Tito 3,5, Romanos 6, versículo 3 ao 5. Nós vamos ver depois na outra aula sobre o batismo no Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o batismo nas águas, ele é a representação do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é feito na conversão. Não deixe de assistir o vídeo, o restante do vídeo, só porque eu estou dizendo isso aqui agora, né? Vamos ver o que foi que eu falei lá no começo do vídeo. Será que aquilo que eu aprendi é realmente de acordo com o que a Bíblia diz? Não vou me acomodar. Não vou simplesmente aceitar só porque fulano, cicrano e beltrano me disse isso. Vou investigar na Bíblia para saber se o que eu creio é realmente de acordo com o que a Bíblia diz. Vamos ver o que essa pessoa está dizendo, quais são os argumentos dessa pessoa, para poder saber se realmente o que ela diz não tem uma base bíblica. Será que eu não me enganei esse tempo todo? Ou será que não é ela que está enganada? Vamos ver lá quais são os argumentos dela, no que ela se baseia para poder dizer aquilo. Então vamos ser humildes, né? Ver o restante do vídeo, ver o próximo vídeo também, que é sobre o batismo com o Espírito Santo, para saber o porquê que eu estou dizendo aqui que o batismo com o Espírito Santo é feito na conversão, né? Vamos ser humildes a ponto de procurar entender primeiro. Aí, se no final de tudo você vê que eu estou errada e que a Bíblia não ensina assim, então tudo bem. Mas primeiro veja quais são os argumentos que eu vou usar aqui, por que eu estou dizendo que o batismo é na conversão. E aí, depois de tudo, você escolhe se decide aceitar isso ou não. É um ritual que simboliza aquilo que o Espírito faz nos corações. No coração, o Espírito vem e converte a pessoa. Então é como se a pessoa voltasse lá há 2000 anos atrás, morresse na cruz com Jesus, ressuscitasse junto com Jesus e agora é um novo homem. E isso acontece no Espírito. É como se fosse isso que acontecesse lá com Jesus. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E o batismo, ele reflete aquilo que o Espírito fez dentro do nosso coração. Por isso que João diz, olha, eu batizo vocês com água, mas vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Nessa passagem aqui, nesse contexto, a gente precisa ler o contexto bem direitinho do que é que João está falando aqui, para entender por que ele está dizendo que Jesus vai vir e vai batizar com o Espírito e com fogo. Esse batismo com o Espírito é para salvação. O batismo com fogo é condenação. Olha o que ele está dizendo. Ó. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua ira e juntar o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Qual é o fogo que nunca se apaga? Onde nós aprendemos que tem um fogo que nunca se apaga? Um fogo que queima ardentemente, onde o bicho não morre. Onde é que nós aprendemos? Nós aprendemos na Bíblia que esse fogo é o inferno, é a condenação. Então ele está falando aqui de inferno, de condenação. A palha vai ser jogada no fogo que nunca se apaga. Quem é que vai ser jogado no inferno, na condenação? Aqueles que forem ímpios, os que não crerem em Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele, Jesus, vai batizar com o Espírito e com fogo. Aí ele vai explicar, olha, ele traz uma pá na mão. Com essa pá, ele vai juntar o trigo. Quem é o trigo? Nós aprendemos na parábola do joio e do trigo. Ele vai juntar o trigo e vai guardar no celeiro. Se o trigo são os salvos, o que é o celeiro? O trigo vai ser guardado. Então, onde é que o trigo vai ser colocado? Para onde é que os salvos irão? Né? A vida eterna, ao céu. Então, trigo e salvos irão para o celeiro, irão para o céu, vão ganhar a vida eterna. Vão viver com Jesus lá na Nova Jerusalém.
E a palha seca, nós vemos isso lá no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios e tal, e tal, e tal. E aí ele diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Aí ele fala no final, mas o ímpio é como a palha seca, a palha que o vento leva. Então a palha é o ímpio. E aí ele diz, e com a palha ele pega o trigo, os salvos, e guarda no celeiro, vai para a vida eterna. E ele pega a palha, que são os ímpios, né, aqueles que não creram em Deus, os que rejeitaram a Deus, e essa palha é lançada no fogo que nunca se apaga, que é o inferno, a condenação. Portanto, esse batismo com fogo não tem a ver com, não é batismo com o Espírito Santo, renovação, não é isso. Batismo com fogo, nesse contexto de Lucas, está falando de condenação. Então, o que João está fazendo? Olha, eu estou batizando vocês com água, para que vocês mostrem para o mundo que vocês estão arrependidos da sua velha vida, daquelas coisas que vocês fizeram. Tanto que antes, quando as pessoas vinham se batizar, ele diz aqui, olha, quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira que se aproxima? Mostrem frutos que revelem que vocês estão arrependidos. Então, revelem para o mundo, mostrem para o mundo que vocês estão arrependidos. Aí vocês vêm se batizar. Porque o batismo nas águas é para aqueles que já estão arrependidos, para aqueles que se converteram. Quando você se batiza nas águas, você mostra para o mundo que você está arrependido, que você está se entregando para Cristo. E aí ele diz, eu batizo nas águas, para mostrar para vocês aquilo que Jesus, que é o que vai vir, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que está chegando aí, é aquilo que ele faz dentro dos corações. Ele faz o homem morrer e nascer com ele, na sua morte e ressurreição lá na cruz e tal, nasce uma nova pessoa, como diz lá em João 3, tem que nascer da água e do Espírito. Então João estava mostrando uma coisa que Jesus ia fazer no espírito da pessoa, no coração da pessoa. E o batismo com o Espírito é para salvação e o batismo com fogo é para condenação. A gente precisa ler o contexto para a gente poder entender bem direitinho o que é que aquela passagem está dizendo. Quem já escutou, quem já desistiu do vídeo, na hora que eu falei que o batismo é da conversão, já não escutou essa explicação. É também o simbolismo da entrada do cristão no corpo de Cristo. O que é também o batismo? O batismo, ele é a imersão. O batismo significa imersão, mergulho. Então, ele significa que alguém está entrando. Entrando onde? No corpo de Cristo. Então, o batismo nas águas, ele é um símbolo, é como se fosse um rito de passagem, que não tem poder espiritual, o batismo nas águas, nem nada, ele é apenas um símbolo, que mostra que agora aquela pessoa não faz mais parte das coisas do mundo, mas agora ela faz parte do povo de Deus. Então ela é um simbolismo que mostra a entrada da pessoa no corpo de Cristo. Resumindo, o batismo é o sinal de arrependimento e recebimento do perdão, como nós vemos em Atos 2:38. E união com Cristo, como nós vemos em Gálatas 3, versículo 26 e 27. Mais uma vez, aqui eu vou dizendo só as referências, aí você vai depois, se você quiser, você dá pausa no vídeo, vai anotando as referências, vai olhando direitinho aí na sua Bíblia, para poder ir vendo se realmente bate aqui uma coisa com a outra. Agora nós vamos ver aqui sobre o batismo de Jesus. Muitas vezes a gente vê o batismo de Jesus, né, muitas pessoas, na verdade, veem o batismo de Jesus e tem uma dificuldade em entender por que Jesus se batizou. Eu também era uma dessas pessoas. Por que Jesus se batizou? Já que o batismo é para mostrar o arrependimento, e Jesus nunca pecou, do que Jesus se arrependeu se ele nunca pecou? Se Jesus era sem pecado, para que ele se batizou nas águas? Se ele não tinha que mostrar arrependimento de nada, né? Se ele sempre agradou a Deus, sempre fez aquilo que agradava a Deus, obedeceu a lei em tudo. Então, para que Jesus se batizou? Então, vamos ver sobre o batismo de Jesus. Nós vemos o início dessa prática com o batista, ou seja, muitas pessoas já tinham sim o batismo, tá? O batismo nas águas já existiam em algumas religiões pagãs, algumas outras pessoas faziam isso, um tipo de batismo lá que eles faziam existia. Mas o batismo para agradar a Deus, o batismo do Novo Testamento, aquele batismo que nós fazemos hoje nas águas, iniciou com João o Batista. Muitas outras pessoas batizavam para as pessoas entrarem na religião judaica. É por isso também que
os fariseus enviam pessoas até João Batista para perguntar por que ele está batizando. Quem foi que deu autoridade para ele estar batizando? Por quê? Porque muitos falsos profetas já haviam se levantado antes de João e já haviam pregado suas doutrinas, suas religiões, seus dogmas e haviam convertido já algumas pessoas. Houve vários movimentos. Nós vemos, por exemplo, uma passagem de os fariseus lá falando de Jesus e tal, e alguém se levanta e diz, olha, se for de Deus, esse homem vai continuar, e se a gente lutar contra ele, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Mas se não for de Deus, isso vai se acabar, porque nós já vemos outras vezes, outras pessoas se levantaram, começaram já novos movimentos, novas revoluções, e e se acabou. As pessoas sumiram, os responsáveis morreram, e o movimento se acabou e por isso mesmo ficou. Então, se não for de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Se for de Deus, né? Se não for, vai acontecer a mesma coisa. Se for de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Então, nós vemos aqui que já existia essa prática em algumas outras religiões. E aí existiam outras pessoas que batizavam para trazer as pessoas para o judaísmo ou para suas outras religiões. Por isso que os fariseus mandaram alguns homens para perguntar para João por que ele batizava e quem tinha dado autoridade para ele para batizar. Porque eles queriam entender se era uma nova religião, se era o judaísmo, que era que João estava pregando, se João era o mestre daquilo ou se ele estava vindo em nome de uma outra pessoa. Por isso que os fariseus mandaram pessoas para irem perguntar a João. Eles sempre ficavam de olho para saber as novas revoluções, as novas religiões que estavam aparecendo, né, as novas revoltas que estavam aparecendo, para poder ficar de olho e ter o controle daquilo ali, tomar de conta para não acabar uma baderna e as pessoas não acabarem se desviando da lei judaica, do costume judaico e tal. Então nós vemos que para a nossa crença, né, o evangelho, começou isso com João Batista. Nós vemos em Marcos 1, versículo 4 e Lucas 3, versículo 3. Do evangelho, do cristianismo, quem começou com esse costume de batizar nas águas foi João Batista. Ele veio pregando a chegada do reino de Deus e o arrependimento de pecados. Qual era a pregação de João Batista? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele dizia às pessoas que se arrependessem de seus pecados, que vivessem da maneira que agradava a Deus, porque o reino de Deus estava para chegar. O próprio Jesus foi batizado por João. E por que Jesus foi batizado por João? Primeiro, ele foi batizado para nos dar o exemplo. Nós somos o quê? Cristãos. O que é o cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Por isso que Cristo não era cristão. Ele não era seguidor dele mesmo. E não tinha um outro Cristo para ele seguir. Ele obedecia às palavras de Deus. Mas nós somos cristãos porque nós seguimos a ele. Porque ele é o líder, né, do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o líder do cristianismo, é Cristo. Por isso se chama cristianismo. São os seguidores dos ensinamentos de Cristo. E ele nos ensina que nós deveríamos imitá-lo. Então ele se batiza nas águas para nos dar o exemplo e nós seguirmos o exemplo dele, imitarmos ele. Segundo, ele se batizou para poder confirmar sua identidade, conforme nós vemos lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, e João capítulo 1, versículo 32 ao 34. O que é que João nos diz? João nos diz que ele viu, todo mundo viu, né? Outras passagens diz que todos viram. Quando Jesus se batizou, o céu se abriu, veio uma luz do céu e uma voz que dizia: este é o meu filho que me traz muita alegria, né? Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. E o Espírito Santo veio em formato de pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus. O que acontecia? O Espírito Santo, ele não pousava sobre as pessoas. Ele ficava por assim, permanente, né? Ele vinha e se apossava das pessoas, e tipo Sansão, né? A Bíblia diz que o Espírito se apossava de Sansão, e Sansão fazia coisas incríveis, e depois ele ficava por ali, o Espírito ficava por ali, não morava nas pessoas, como ele faz hoje no Novo Testamento. Então Jesus, ele foi o primeiro a nos mostrar que agora o Espírito viria para pousar sobre as pessoas e ficar nas pessoas e ali fazer morada. Então Jesus foi o primeiro. E aí João, ele vem nos dizer: olha, eu não saberia que ele era aquele que havia de vir, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o Cristo. Eu não saberia se eu não tivesse visto isso. Por quê? Porque João é primo de Jesus, né? Qual é o primo que vai dar, né? A gente vê normalmente primo, tem aquela discussãozinha assim de primo, né? Aquela coisinha
de primo, mas um primo para elevar o outro a ponto de dizer, gente, o meu primo é o Messias, tá? Ele cresceu com ele, né? Eram conhecidos desde pequenininho. Maria e Isabel eram primas. Então eles tiveram uma infância juntos, provavelmente. Cresceram juntos, provavelmente. E João conhecia Jesus desde pequenininho. E João ia dizer, olha, esse aqui que eu cresci desde pequenininho, conheço desde pequeno. Esse é o Messias, né? Então o que Deus faz? Deus diz para João, olha, você espere, porque vai chegar um que vai se batizar e o Espírito vai pousar sobre a cabeça dele. Quando você vê isso acontecendo, a primeira pessoa que isso acontecer, esse é o Cordeiro que havia de vir, esse é o Messias. Então você fique prestando atenção, vá batizando até chegar esse momento. Quando chegar esse momento que você vê isso acontecendo, aí você vai saber que esse aí é o Messias e que o Cristo chegou, né? Porque Messias e Cristo é o mesmo nome, só muda que um é hebraico e outro é grego. E aí João diz, então eu vim batizando até que chegasse esse dia. E quando eu vi o Espírito descendo do céu, pousando sobre a cabeça dele, aí finalmente eu soube, esse aí realmente é o Messias. Então ele veio, ele se batizou também para mostrar a sua identidade. Terceiro, por que Jesus se batizou? Para marcar o início do seu ministério. Jesus ele começou seu ministério com 30 anos. Quando os homens faziam 30 anos, é que eles começavam o seu ministério na obra de Deus. Só que para eles começarem o seu ministério, que tinha que ser com os 30 anos, eles faziam todo um ritual de purificação e tal, para poder começar o ministério. E Jesus fez isso para marcar o início do seu ministério. Até os 30 anos, Jesus ainda não tinha dado o início do ministério dele. Aí, quando ele fez 30 anos, ele se batizou, começou seu ministério, esse ministério durou 3 anos, e aí com 33 ele veio a ser crucificado, ressuscitou, passou mais uns dias na terra e depois subiu ao céu. E o quarto motivo do porquê que Jesus se batizou foi para se identificar com o pecador arrependido, conforme temos lá em Romanos 6, versículo 3 ao 4. A Bíblia nos diz que Jesus veio para em tudo se identificar com o pecador, para quando fosse morrer por nós. Ele teria que se identificar com a gente. Ele veio como um dos nossos, ele sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Criador de todas as coisas. Ele não, a Bíblia diz que ele não se aproveitou do seu poder e da sua autoridade de ser Deus, mas veio para a terra, assumiu uma posição de servo, veio semelhante a nós para sofrer no nosso lugar, porque tinha que ser um ser humano para pagar aquilo que um ser humano causou. Foi Adão que causou a queda, né? Apesar de ter sido Eva primeiro, mas Adão foi responsabilizado. Então Adão, ele foi o causador da queda. Como Adão era um ser humano, deveria ser também um ser humano que pagaria por aquilo ali. Tinha que ser um ser humano que pagasse a consequência por aqueles pecados que os seres humanos vinham fazendo. Então, por isso Jesus veio e se assemelhou a nós. Por isso que ele veio também como um ser humano. E isso ele fez, esse batismo, para se identificar conosco. Tem um versículo que ele diz, olha, assim como eu fiz, agora vocês vão e façam também. Então, ele veio para se identificar e para nos dar o exemplo. Agora, algumas observações devem ser feitas acerca do batismo nas águas. O batismo é uma ordenança de Jesus a todos os que se convertem, segundo Mateus, segundo está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. As pessoas que vão se batizar são os convertidos. O que acontece? Quando os discípulos iam batizar no tempo lá da igreja primitiva e tal, depois que Jesus subiu, eles batizavam qualquer um que dissesse, não, eu criei, eu quero me batizar. No primeiro dia, se a pessoa cresce, no primeiro dia a pessoa já era batizada. Hoje em dia, a igreja ela tem um pouco mais de cuidado sobre isso, né, a respeito disso. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que se converteram, mas depois de uns dias a gente vê que ela não se converteu de verdade. Por quê? Porque a conversão, quando a pessoa aceita Jesus, confessa o nome de Jesus, essa pessoa ela deve mostrar frutos de arrependimento. Lembra que foi que o João falou? Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Mostrem que vocês estão realmente arrependidos. Mostrem que vocês realmente se converteram. Então o que acontece? Essas pessoas diziam que tinham crido, se batizavam, mas depois de uns dias se via que elas não tinham crido, né? Então não serviu aquele batismo delas, porque elas não eram convertidas. E agora, hoje, é por isso que hoje a igreja não batiza as pessoas logo assim que se convertem, como os discípulos faziam, né?
Eles estavam errados? Não, eles não estavam errados. Mas com o tempo, né, a igreja ela foi aprendendo com as suas experiências, foi amadurecendo em algumas coisas, né? E aí ela começou a ter cuidado com certas coisas, ter mais cautela. E essa é uma das coisas, o batismo nas águas. Então o que acontece? Hoje em dia se demora um pouco mais a partir do tempo do dia que a pessoa disse que se converteu, até o dia de se batizar nas águas. Por quê? Porque depois que a pessoa disse que se converteu, ela vai ser observada para ver se realmente ela está dando frutos que comprovem que a sua conversão é verdadeira. Aí se a igreja vê que a conversão daquela pessoa é verdadeira, aí sim eles batizam aquela pessoa na água. O batismo é uma ordenança de Jesus a todos os que se convertem. Por quê? Porque aquele que se batiza nas águas, ele está fazendo uma simbologia para mostrar o que aconteceu dentro do coração. Se a pessoa não se converteu, então ela não vai ter que mostrar nada. Aquele batismo nas águas não vai mostrar nada, porque o coração daquela pessoa não foi convertido, ela não nasceu de novo. Então aquele batismo nas águas vai mostrar o quê? Se dentro dela não aconteceu nada. Então, por isso que é preciso ter um cuidado, é por isso que a igreja hoje em dia é mais cautelosa quanto a isso. E procura primeiro ver os frutos de arrependimento da pessoa para depois batizar a pessoa. O segundo ponto que nós precisamos observar é que o batismo das águas não salva, ele é apenas um símbolo, certo? O batismo nas águas não salva ninguém. Quando uma pessoa se batiza nas águas, ela não entrou no corpo de Cristo naquele dia. Ela não se converteu naquele dia. Claro que, é como eu disse, né? Existe até algumas igrejas que ainda fazem como os discípulos faziam. Errado não estão, né? Mas existem algumas igrejas que fazem como os discípulos faziam. No primeiro dia que a pessoa se converter, a pessoa quer se batizar nas águas, então já batiza a pessoa nas águas. Mas não significa, a pessoa se batizar nas águas, não significa que a pessoa está nascendo naquela hora. Tem gente, por exemplo, que diz que só entrou no corpo de Cristo depois que se batizou nas águas. Não. O batismo nas águas é só uma simbologia. A pessoa entra no corpo de Cristo quando ela se converte. Quando ela se converteu, ela nasceu de novo, ela foi salva, ela entrou no corpo de Cristo, ela começou a fazer parte da igreja. O batismo nas águas é apenas uma simbologia para mostrar aquilo ali. Não, a pessoa não é salva quando se batiza nas águas, a pessoa não se converte quando se batiza nas águas, a pessoa não entra no corpo de Cristo quando se batiza nas águas. É na conversão. É ali que ela nasce de novo. Não é no batismo nas águas. Aquilo é só um símbolo. O terceiro ponto que nós devemos observar é que há um só batismo, conforme Efésios 4:5. Se você se batizou numa igreja cristã, numa igreja que professa as doutrinas de Cristo, numa igreja que realmente você olha e diz assim, não, essa é uma igreja cristã, ela prega do jeito que Cristo ensinou e tal. Se você se batizou ali, então significa que o seu batismo é válido. Não há necessidade de quando você vai para uma outra igreja, você se batizar de novo. Não há necessidade, porque você já participou do batismo. Você já está batizado. Agora, se você vem de uma igreja, né, que se diz igreja de Cristo, mas não é, que os ensinos dela são heresias, que eles ensinam o evangelho totalmente deturpado. Se você vem de uma seita, né, porque aí são chamadas de seitas, não são nem igrejas de Cristo, são seitas, aí sim você precisa se batizar de novo. Por quê? Porque você foi batizado de acordo com regras que a Bíblia não ensina. Você foi batizado de acordo com heresias. Aquilo não foi o batismo verdadeiro, não foi um batismo cristão. Você precisa conhecer o batismo verdadeiro, o evangelho verdadeiro, os ensinos de Cristo, as doutrinas de Cristo e se batizar numa igreja saudável para que aquele batismo valha, para que ele esteja valendo. Se você tivesse batizado numa igreja saudável, seu batismo está valendo. E aí, se você se mudar para uma outra igreja também saudável, não há necessidade de você se rebatizar de novo. É por isso que muitas igrejas hoje nem rebatizam de novo. Algumas rebatizam, mas não há necessidade de se rebatizar de novo. O quarto ponto que nós devemos ter cuidado a respeito do batismo nas águas são 5 pontos. O quarto ponto é que algumas igrejas praticam o batismo infantil, mas a Bíblia nos ensina que para ser batizados
é necessário haver arrependimento consciente e fé ativa. Nós vemos isso em Atos 2, 37 e 38, Marcos 1, versículo 4 e Lucas 3, versículo 7 a 8. Algumas igrejas, elas batizam crianças porque elas acreditam que o batismo nas águas é uma substituição da circuncisão, né? Já que se circuncidavam as crianças, que no caso eram só os meninos, a partir do 8º dia de vida, os meninos eram circuncidados na religião judaica. Então eles acreditam que o batismo nas águas substituiu aquilo ali, e agora as crianças são batizadas nas águas para poder entrar no corpo de Cristo. Só que a circuncisão na carne, né, que os judeus faziam, e muitos judeus ainda fazem, ela não foi substituída pelo batismo nas águas. Ela foi substituída pela circuncisão no coração. A Bíblia nos diz que antes as pessoas os homens eram circuncidados na carne. Hoje todos os cristãos, homens e mulheres, são circuncidados no coração. Isso está falando de quê? Da conversão. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo marca o seu coração, marca ali dentro da pessoa, para mostrar que aquela pessoa agora faz parte do povo de Deus. Essa é a substituição da circuncisão que se fazia na velha aliança. E outra coisa também, para poder se batizar, o que é que João nos diz? Deem frutos que mostrem arrependimento. Uma criança, ela não tem consciência daquilo que faz. Uma criança, claro, né? Primeiro que não existe a idade da razão, né? A partir de tantos anos, você não pode dar uma idade base, porque há crianças de 6 anos que são muito evoluídas e que já entendem muito bem o que estão fazendo, já têm responsabilidade, né, de certas coisas. Não estou dizendo de tudo, mas de certas atitudes elas têm sim responsabilidade, podem ser responsabilizadas porque sabem exatamente o que estão fazendo. E existem crianças de 9, 10 anos que ainda são muito inocentes, que ainda fazem as coisas numa ingenuidade muito grande. Então a gente não pode se basear por idade. Cada criança é diferente, cada caso é um caso. Depende muito do ambiente familiar da criança, do ambiente religioso da criança, de como é que ela cresceu, do que ela assiste, o que ela está vendo, depende de muita coisa. Então a gente não pode se basear por idade. Mas uma criança, quando você vê ali, por exemplo, vamos supor só uma criança novinha, um bebê, né? Porque costumam se batizar os bebês. Um bebê, ele não tem consciência do seu pecado. Então ele não tem como ele se arrepender. Ele não tem uma fé ativa. Então como que eu vou batizar nas águas alguém que é um bebê, que não tem consciência do seu pecado, não tem como ter uma fé ativa ainda? Como que nós podemos fazer isso se João disse que é preciso ter um arrependimento? Então por isso que a Bíblia não nos dá base para o batismo infantil. É por isso que se ensina que o batismo válido é aquele quando a pessoa tem consciência do seu pecado, se arrepende, confessa Jesus, aí sim ela pode ser batizada nas águas. E a última coisa que nós devemos prestar atenção, nós precisamos observar acerca disso, é que a questão das águas correntes ou paradas é irrelevante. Tem muita gente que refaz o batismo, rebatiza, porque um foi batizado na piscina, então não tinha águas correntes, e agora você vai ter que se batizar de novo num rio com água corrente, e muitos dizem que isso é porque as águas levam o pecado. Isso é falácia, isso aí não existe, a Bíblia não dá base para isso. Não existe isso de ter que ser uma água corrente ou uma água parada, porque Jesus se batizou na água corrente, não. Uma das primeiras coisas que nós precisamos observar é que nem todo mundo tem acesso à água corrente. E nem todo lugar vai ser fácil ter acesso a um rio. Muitos rios que as pessoas têm acesso são rios poluídos. Você tem coragem de entrar num rio poluído e mergulhar naquele rio para se batizar, correndo o risco de ficar doente? Você acha que Deus ia exigir isso de você? Você é líder cristão, você tem coragem de levar as ovelhas da igreja para se batizar numa água poluída, podendo elas ficarem doentes? E isso vai cair responsabilidade sobre você, sobre a liderança da igreja. Então nós precisamos olhar muitas coisas. Muita gente não vai ter acesso a rios, a lagoas, não vai ter acesso a esses tipos de coisa. Muita gente só vai ter acesso à piscina. E aí o que pode fazer? Né? Batiza na piscina.
Muita gente só vai ter acesso a um tanque. Muita gente não tem acesso a piscina, a tanque, nem nada dessas coisas. E a única coisa que tem, que pode fazer é comprar. Tem gente que compra uma caixa d'água, compra aquelas caixas grandes, que dá pra encher, e aí a pessoa mergulha lá dentro da caixa d'água e é batizado. Deus está condenando isso? Deus está contra isso? Não. E nós podemos ver algumas passagens que nos mostram sobre isso. Olha, por exemplo, Paulo, quando ele foi batizado, ele estava dentro de uma casa. Há um filme que mostra Paulo saindo e sendo batizado num tanque, não sei o quê. Pode até ter acontecido, né? A Bíblia também não nos deixa margem para isso. Mas o que aparenta o texto, lá em Atos 9, versículo 17 ao 19, é que Paulo foi batizado dentro de casa. Então, onde é que Paulo foi batizado dentro de casa? Será que foi na água corrente? Será que eles saíram de dentro daquela casa e procuraram um rio para batizar Paulo e depois voltaram? Né? E aí, não. Pois é, né? Então, nós temos que ver o texto, o que o texto diz. O etíope que foi batizado por Filipe, eles estavam no local deserto. Atos 8, 36, 39. Não há rio no deserto. O carcereiro de Filipos foi batizado no meio da noite, dentro da cidade, quando as portas já estavam fechadas. Se as portas estavam fechadas, não tinha como ninguém entrar ou sair da cidade. Então, como é que aquele carcereiro pode ter sido batizado em águas correntes, se dentro da cidade não havia rio, e ele não tinha como sair para um rio? E não era só ele, foi ele e a família dele que foi batizado. Então, a gente precisa reparar para essas coisas. E a crença de que as águas correntes levam aos pecados é uma heresia. Porque quem tira os pecados não são as águas correntes. Quem tira o pecado é Jesus. Então, se você foi batizado numa água parada, como uma piscina, e alguém diz que o seu batismo não valeu porque a água não era corrente, porque a água corrente precisa levar o seu pecado, você pode dizer para a pessoa, não, porque quem leva o pecado não é a água corrente, é Jesus. E quem levou o meu pecado foi Jesus. Ele que pagou por mim na cruz. Pegou meu pecado, botou em cima dele e pagou por mim na cruz. Não é as águas paradas, as águas correntes que levam o pecado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha lhe abençoado, lhe edificado. Se ele lhe abençoa, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. Assim você vai ajudar mais pessoas a terem mais um pouquinho de acesso, né? Terem acesso à palavra de Deus, a mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E quando você faz isso, você nos ajuda a crescer, que o canal cresça, para que o próprio YouTube recomende os vídeos para outras pessoas e assim a palavra de Deus também possa chegar a outras pessoas e elas não possam ser enganadas com ensinos que a Bíblia não ensina. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.